Como eu saí de uma aluninha vagabunda para uma pessoa que estuda todos os dias. Não todos os dias, porque na folga eu não estudo, mas quase todos os dias. E quando eu digo vagabunda, eu estou me referindo ao tipo de aluno que matava a aula para ficar na pracinha, tá? Não estou me referindo a outras coisas que você possa pensar. Mas como que eu consegui fazer isso? Como é que a gente sai de uma pessoa que entende que precisa estudar, mas não consegue ter motivação, ter vontade, sentar e passar 4 horas estudando? Como é que a gente consegue chegar nesse lugar? Como é que eu consegui chegar? E eu vou dar um caminho que eu acredito que você vai conseguir, porque qualquer pessoa pode conseguir. Isso não é uma coisa que nasce com a gente. É claro que vão existir pessoas que nasceram em lares onde eles assistiam os pais estudarem todos os dias, onde eles foram influenciados a ler desde criança. Então, para essa pessoa, é fichinha, ela não tem problema, ela não tem que se esforçar. É uma coisa natural para ela. Ela gosta de ler, ela gosta de estudar. Então, ela foi incentivada desde sempre. Ela assistiu desde sempre isso. Não é o caso da maioria de nós. A maioria de nós viu nossos pais trabalhando que nem um condenado para conseguir colocar comida dentro de casa e dar a oportunidade para que nós pudéssemos estudar. Então, a maioria de nós viu nossos pais tendo uma vida difícil e atribulada, onde eles não conseguiram estudar para que a gente pudesse estudar. Isso até coloca um peso muito maior nos nossos estudos, porque a gente entende que hoje eu tenho acesso, hoje eu tenho a oportunidade porque meu pai se esforçou. E a maioria de nós cresceu também ouvindo aquelas mensagens, né? Você tem que estudar, você quer ser alguém, estude. O peso da caneta é mais leve que o da enxada, mas transformar isso em uma motivação verdadeira que faça a gente agir, que faça a gente sentar para estudar, é outros 500. Mas hoje eu vou mostrar um processo que funcionou para mim, eu acredito que funciona para qualquer pessoa, porque ser humano é tudo igual, né? A gente tem a nossa individualidade, nossas sutis diferenças, mas no geral a gente é tudo parecido. Olha, para começar, eu já digo que eu sempre tive facilidade de aprender, não de estudar, mas de aprender. E eu não acho que isso foi nenhuma vantagem para mim. É claro que uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado agora ouvindo isso vai ficar puta, vai ficar com raiva, né? Mas em vez dessa facilidade de aprender, eu utilizar isso a meu favor, eu usar isso como motivação, ou seja, nossa, eu tenho facilidade de aprender? Que isso? Vou me jogar dentro dos estudos, vou arrasar, né? Já que eu tenho facilidade, em vez disso, isso me colocou num lugar de cômodo na minha vida. Então, até assim, o final do ensino médio, eu nunca estudei para uma prova, por exemplo, porque eu gostava muito de conversar na aula, mas apesar disso, eu entendia que se eu prestasse atenção em algumas aulas, eu conseguia passar na prova. E eu nunca fiquei de recuperação, então tudo sempre foi fácil para mim nesse sentido. De olha, vamos conversar aqui. Se eu via que era um assunto que parecia importante, eu parava tudo, prestava atenção, absorvia o conteúdo e conseguia fazer a prova de uma maneira que eu conseguia passar de ano tranquilamente. Raramente tirei 10. Não era nerd da sala. Eu desenrolava, mas sem me esforçar. Então isso criou uma ideia na minha cabeça péssima, errônea, de que eu conseguiria fazer coisas sem precisar me esforçar. Porque parecia que eu era muito inteligente, né? E eu absorvi essa ideia de que eu era muito inteligente. Até o momento que eu entrei numa faculdade. Inclusive, eu consegui uma boa nota no Enem sem estudar, sem me preparar para fazer a prova do Enem. Então, eu fiz a prova, eu falei, eu vou fazer a prova como um teste, né? Todo mundo faz a prova do Enem só para sentir, né? Tem esse negócio de sentir a prova, sentir a pressão, aquelas longas horas e tudo mais. E foi esse o intuito que eu fiz. Mas na minha cabeça eu falei, não, chega. O terceiro ano do ensino médio é o último ano que eu vou ser vagabunda. E aí, vou fazer o Enem, não vou passar, mas ano que vem eu vou fazer cursinho. E vou passar o ano inteiro me esforçando pela primeira vez na vida. Eu vou me dedicar para poder passar no final do ano. Só que o que aconteceu? Eu tirei uma boa nota. Quando eu tirei uma boa nota, eu não sabia que curso eu queria. Então, eu abri várias abas no Google.
uma com cada curso que eu tinha nota para entrar e eu fui lendo a descrição de cada uma para escolher o curso que eu achei mais legal. Eu não sei o que deu na minha cabeça e escolhi engenharia de produção. Realmente é um curso bacana, eu realmente gostei do curso. O problema foi a aula de cálculo. Sim, porque eu fiz o ensino médio num colégio público. E aconteceu que dos 3 anos de ensino médio, 2 eu passei sem professor de matemática. Quando eu cheguei aqui na UFRN, minha professora de cálculo acho que era colombiana. Eu sei que ela falava espanhol, um português péssimo e uma aula muito difícil para mim. Não, eu via que não era difícil para as outras pessoas da sala, não era difícil. Mas para mim era, eu não conseguia absorver. E eu entendi que eu precisava de muita coisa antes para entender aquela aula. Eu entendi que eu precisava de muitas aulas que antecedessem aquela para acompanhar, para eu poder entender, para eu poder aprender. Então eu estava naquela aula ali para marcar presença na agenda, porque eu não estava aprendendo nada. E eu entendia isso, chegava em casa e botava no YouTube as matérias a matemática bem básica para eu ir passando e conseguir ter essa base para acompanhar a minha turma. Eu fazia isso, acho que o professor Carequinha, né? E eu tentava, mas era tanta coisa, eu não tinha o hábito de estudar. E a gente se ilude, né? A gente acha que num dia é zero estudo, no outro 4 horas de estudo, vou conseguir, vou dar conta, vou arrasar. Não é assim que funciona a vida, né? Se a gente não tem costume de estudar, no dia que a gente vai estudar, dá 10 minutos a gente está com dor de cabeça. Porque a gente não tem habilidade de estudo, não tem capacidade de estudo. Tem que desenvolver, é um trabalho que você faz. Você vai conseguindo aumentar o tempo com o passar da prática. Mas a gente acha que não. No outro dia já vai estar abalando. E eu também achei. E aí, na hora H, aquela frustração inteira, e eu chorava. Eu chorava no meu quarto. Tipo, eu não via saída daquilo, eu não conseguia absorver. No outro dia tinha aula de novo, ou seja, ia ficar mais difícil, ia ficar mais complexo. E eu não estava dando conta, eu não estava aprendendo. Mas foi um momento muito importante para mim, porque ele destruiu a imagem que eu tinha de que eu era inteligente, de que eu ia conseguir as coisas sem estudar, de que eu não precisava me esforçar muito, sabe? Ele fez eu entender que eu era burra, ele me fez sentir burra. E apesar de falar isso ser ruim, parecer pesado, parecer uma pessoa que está se denigrindo, naquele momento foi muito importante para mim, porque quando eu me assumi uma pessoa burra, estava tudo bem, eu sabia o que eu tinha que fazer para ser uma pessoa inteligente. Agora, quando eu me achava inteligente, eu não entendia, eu não via motivos pelos quais eu iria me esforçar para estudar. Então, foi crucial para mim, apesar de ter saído no mesmo ano da faculdade, foi uma decisão que foi muito importante para mim, porque ela deixou claro que eu precisava desenvolver a minha capacidade de estudar. O que naquele momento era muito difícil por diversos fatores que hoje eu percebo que me motivam e que fazem eu estudar. O primeiro deles, e não o mais importante, mas sim importante, é ter referências, pessoas que eu admirava e que eram acadêmicas e que eram estudiosas. O meu pai é estudioso no sentido de que ele botou a meta do que ele queria, ele é concursado e ele estudou e alcançou. Mas eu não assisti isso, eu não assisti ele estudando e ele não estudou no universo acadêmico, que era o que eu estava fazendo. E eu não tinha mulheres que eu admirava, que eram muito inteligentes, que eram doutoras, e hoje eu tenho. E isso me ajuda demais, isso se transforma em motivação para mim. E eu percebi a importância disso com o meu marido, que eu sempre motivei ele a fazer psicologia porque é uma paixão dele, ele ama comportamento humano, mas ao mesmo tempo que ele queria, ele não se via naquele lugar. Ele não se via dentro de uma faculdade, ele não se via acadêmico. No momento que ele topou entrar numa faculdade e estudar aquilo que ele sempre amou, psicologia, estudo do comportamento humano, neurociências, ele estudava por conta própria, mas alguma coisa segurava ele de entrar numa faculdade.
E quando a gente observava o ciclo dele, o lugar que ele cresceu, a mãe dele é autônoma, o pai dele é autônomo, o padrasto dele é autônomo, e a referência que ele tinha de uma pessoa que vive bem era o tio dele, que era concursado público. E o outro era empreendedor, também autônomo, né? Tinha pontos para alugar. Ou seja, não existia referência para ele não conseguia se ver como essa pessoa. E isso foi crucial. No momento que ele começou a acompanhar Eslen Dolanogari, Pedro Calabrese, ele começou a admirar essas pessoas e ele entendeu que ele também poderia ser assim, sabe? E ele começou a se inspirar. Outro ponto muito importante é que eu entendi que a partir de desenvolver o hábito dos estudos e da leitura, eu poderia acessar qualquer informação do mundo. E o que me separava de muitas pessoas eram justamente os acessos que eles têm. Então imagina comigo uma criança que nasceu numa família muito rica. Ela tem acesso, desde que ela nasceu, a uma biblioteca com infinitos assuntos para ela aprender sobre tudo que existe. Ela também pode cursar o que ela quiser na faculdade que ela quiser, e desde pequena ela tem curso de piano, de línguas, de etiqueta. Então, a gente olha para essa pessoa como ela tem muito mais oportunidades que nós, e de fato ela tem. Mas o que separa eu dela? O acesso à informação, né? Ela teve muito mais acesso à informação, então ela vai ter muito mais oportunidades. E era isso que eu queria conquistar, isso que eu percebi que eu poderia conquistar através dos estudos. Acesso à informação que me daria oportunidade. Então hoje, o privilégio de você abrir um computador e ter aula de tudo no YouTube, tem uma coisa que eu faço, que eu peguei a grade de um curso que eu queria fazer no Google, de uma faculdade. Hoje eu curso administração. Mas eu tenho vontade de cursar também publicidade. O que eu fiz? Eu peguei a grade de um curso de publicidade no Google, anotei as aulas e eu consigo encontrar todas as aulas no YouTube, principalmente porque na época da pandemia, muitos professores subiram as aulas deles na internet para os alunos conseguirem assistir. E essas aulas eles não apagaram. Hoje a gente consegue acessar essas aulas. Então todas as informações do mundo, elas estão no YouTube sim, mas elas estão nos livros. O que a gente assiste no YouTube, o que a gente vai para a faculdade para fazer, é aprender o que está no livro. O professor da faculdade, ele te ensina o que está no livro. A pessoa do YouTube, ela te ensina o que está num livro. Se você desenvolve a habilidade de leitura, de estudos a partir da leitura, se você consegue ler, acabar com um livro, absorver todas as informações daquele livro, criar o hábito de ler um livro por semana, você vira uma máquina, você consegue ter acesso a tanta informação que você começa a assimilar as coisas, desenvolver um processo criativo mágico, maravilhoso. O mundo muda completamente a forma como você olha para as coisas e você consegue enxergar soluções muito mais do que jamais enxergou. Você olha para as pessoas diferentes, você consegue entender o comportamento delas, você consegue entender por que elas falam como elas falam. Você consegue ser mais tolerante, você entende que alguém que te tratou mal porque isso e aquilo aconteceram com ela, e que aquilo é sobre ela. Então, quando eu me transformei, quando eu virei adulta, eu tive a capacidade de entender que tudo que eu precisava estava dentro de um livro. E o que eu não precisava estava dentro de um livro. E todo o conhecimento da humanidade está escrito em algum livro. E eu precisava desenvolver a habilidade de ler, o hábito de ler todos os dias e não ter uma leitura vaga só, mas conseguir também estudar a partir de um livro, que é diferente. Ler um livro e estudar um livro são coisas diferentes. Quando a gente for falar de técnicas de estudo, que não vai ser nesse vídeo, que ele já está enorme, posso falar sobre como é estudar e a diferença de estudar e ler. Quando eu me toquei disso, foi um momento disruptivo para mim, onde eu entendi que sim, eu poderia ser a pessoa que eu quisesse,
E a única coisa que poderia me impedir de fazer isso, que era a falta de acesso, eu poderia driblar através da leitura e dos livros. Você precisa criar o hábito de ser tão gentil com você quanto você é com as outras pessoas. Então, como eu disse no início, a gente acha que num dia não estuda nada, no outro dia estudou 10 minutos, eu sou um merda, eu sou um lixo, só consigo estudar 10 minutos, todo mundo estuda 4 horas, 8 horas, e eu não consigo estudar 10 minutos, eu vou desistir, eu não consigo, não tenho capacidade de fazer isso, não é pra mim. Falta tanta gentileza com a gente, porque a gente jamais falaria isso pra alguém. Ninguém chegaria pra gente pra dizer assim, olha, eu não tenho o hábito de estudar, fui tentar estudar ontem, não consegui, deu 5 minutos, eu estava com dor de cabeça e distraído. Você nunca vai virar pra essa pessoa e dizer, você é um merda mesmo, né? Desiste. Não, você vai falar, calma, é o seu primeiro dia, as coisas são assim mesmo. Tudo na vida é um processo, a vida não é como num filme, que a pessoa começa e já arrasa, acontece que ela nasceu com aquele dom, isso é uma fantasia. As habilidades, os talentos, os dons, eles são desenvolvidos no dia a dia, com esforço. Então, o que você precisa é amanhã e de novo. Só deu 5 minutos? Show! 5 minutos, era 0, agora 5. Tá ótimo, tá lindo, tá show. Porra, já aumentou 5. Amanhã, tenta 7. Depois de amanhã, tenta 10. Não deu, faz 7 de novo, era 0, já tá 7. Caramba, seja gentil com você mesmo. Sinta orgulho do seu processo. Sinta orgulho dos 5 minutos. Sinta orgulho dos 7. Quando virar 10, sinta orgulho dos 10. Sinta orgulho do seu processo. Isso vai fazer você chegar aonde você quer. Muitas vezes, os nossos motivos extrínsecos não serão suficientes. A gente vai precisar encontrar motivação dentro de nós. Coisas que nós fazemos porque sim. Porque eu quero ser essa pessoa. Porque isso fará eu ter orgulho de mim mesmo, não só para ter dinheiro. E não que essas coisas não vão te motivar. Você pode sim, toda vez antes de estudar, se lembrar dos motivos pelos quais você vai estudar. Então, eu vou sentar agora para estudar, porque eu preciso passar no concurso, porque eu preciso passar no Enem, porque eu preciso terminar essa faculdade para eu ter um bom emprego, para eu poder pagar um plano de saúde para os meus pais que estão idosos, para eu poder cuidar dos meus pets se eles ficarem doentes, para eu poder cuidar de mim. Eu preciso porque em algum momento o Wesley usa esse termo, né, que eu vou ser o último da fila, que ele se refere ao fato de que hoje provavelmente a pessoa que a gente recorre se dá algum problema é o nosso pai, mas em algum momento eu vou ser a última da fila. Então as pessoas vão recorrer a mim quando elas tiverem um problema, quando elas precisarem de ajuda. E eu terei a capacidade de ajudar essas pessoas que eu amo tanto e que eu quero fazer por elas. É por isso que eu me esforço, é por isso que eu me dedico. Então, lembrar esses motivos vão fazer toda a diferença. Mas além desses motivos práticos, coloque dentro da imagem da pessoa que você quer ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa inteligente, bem informada, uma pessoa que todo dia ela lê um pouco, ela busca informações, ela tem senso crítico, ela ouve as coisas e não se contenta, ela precisa ir atrás, pesquisar mais, entender melhor. Então, se essas características estiverem vinculadas à pessoa que você quer ser, vai ser muito mais fácil você externar esses comportamentos dentro do seu dia a dia. Você vai se sentir muito mais motivado a agir assim. Além dessas coisas que são ideias, que são coisas que mudam o nosso olhar e por isso mudam o nosso comportamento, existem técnicas de estudo. Mas eu acredito que as técnicas de estudo, elas vêm depois disso. Porque você pode ter a técnica de estudo que for. Você não vai sentar para estudar se você não tiver essas coisas dentro da sua cabeça. Entende? Então, existe um monte de técnica, Pomodoro, tantas outras, que eu posso até fazer um vídeo sobre, que eu já tentei várias, hoje em dia eu uso a minha própria maneira.
E no final é isso, porque você vai começar a usar as técnicas para elas te ajudarem no início, mas depois você vai achar a sua melhor forma de fazer. Mas claro que eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas o mais importante são essas ideias. É colocar isso na sua cabeça, é se lembrar dos motivos. Você pode fazer, escreve os motivos e coloca assim, ó, na sua mesa de estudo. Isso aqui não deixa de ser meus motivos. Eu me esforço, eu estudo pela minha família. Eu quero ver a minha família vivendo mais coisas, tendo acesso a mais coisas, parando de se estressar para pagar conta. Toda vez que eu e o Gabriel estamos estressados por conta de dinheiro, eu pego esse estresse e trago para mim e transformo isso em motivação. Eu falo, olha, eu preciso me esforçar, eu preciso ser essa pessoa, eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais. Não mais, mas de forma mais inteligente e consistente. Não é mais, tipo, fazer até meia-noite, deixar de dormir, não. Mas fazer todos os dias, sem falta, né? É trabalhar de forma inteligente. Como eu vou fazer isso? Tendo acesso a mais informações, ou seja, estudando mais. Então eu pego esse estresse e transformo ele em motivação ali na hora. Na hora que o sangue está fervendo, na hora que a ansiedade está à tona, eu falo, eu posso resolver isso. Eu estou resolvendo isso. Eu estou trabalhando nisso todo dia quando eu sento para estudar, quando eu sento para trabalhar, quando eu sento para gravar um vídeo. Eu estou trabalhando nisso, eu estou resolvendo isso e vou chegar na realidade um dia. Isso não será mais um problema, não será mais um estresse. Então, esse vídeo já tá grande a beça, mas eu posso fazer outro vídeo só sobre as técnicas, mas esse é o principal, esse é o mais importante. Encontre os seus motivos, encontre pessoas que você admira, siga pessoas estudiosas nas suas redes sociais, pessoas que postam stories estudando, veja vlogs de pessoas que estudam. Isso é fundamental, vai lavar uma louça, vai varrer uma casa, tá de bobeira, bota um vlog de uma pessoa que ela tá falando sobre a rotina de estudo dela, que ela tá falando sobre os estudos, que ela mostra como ela faz, a técnica que ela usa. Enfim, uma pessoa que ela é estudiosa, ela pode estar falando de outra coisa, mas você sabe que ela é estudiosa. Coloque ela dentro da sua vida através dos vlogs, através dos vídeos, enquanto você lava a louça, enquanto você vai a casa, enquanto você dobra a roupa. Eu faço isso, ajuda demais, molda o nosso ambiente, molda a nossa perspectiva, ter essas pessoas próximas a gente, digitalmente, já que a gente não pode ter presencialmente, digitalmente tem o mesmo efeito. Então a gente consegue se ver nessa realidade e consegue também ter muita motivação para sentar a bunda na cadeira e para estudar, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, de me seguir, porque eu posso ser uma dessas pessoas que vai te ajudar a chegar nessa realidade.